Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Alô, amigos, muito boa tarde. Sextou, sexta-feira. Nós estamos aqui com o Debate Bola até 1h30 da tarde, sempre em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB, Grupo Construtivo. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi, na 7 de setembro, em Novo Hamburgo. Está chegando o Natal, EH Presentes e Decorações na Maurício Cardoso. Debate Bola desta sexta-feira, 22 de novembro de 2019, comigo, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Demorou, boa tarde aqui. Boa tarde, Valdemar, parceiro aqui já, né? Boa tarde. E boa tarde ao Betinho, é uma honra ter aqui no programa. Com certeza, mais um programa que vai passar rápido e a resenha vai ser boa, com certeza. Com certeza, o programa Debate Bola desta sexta-feira, recebendo o preparador físico do Novo Hamburgo, Valdemar Fernandes. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença no programa. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, o fato de estar aqui com vocês nessa conversa boa e, né, falando sobre futebol sempre é bom, né? Durante o nosso dia a dia e é um prazer estar aqui. Muito bem. O programa de hoje recebendo... Cara, quando jogava bola, hein, Benhor? Era um atacante que ia para cima dos adversários. O Benhor deve ter enfrentado o Betinho. Não? Eu não me lembro, Betinho. Não lembra? Não, pode ser que não, mas... O Betinho era atacante. Eu acho que eu sou bem mais velho que o Betinho. Né? Era xarope. Betinho, Ijuí, foi atacante no futebol gaúcho, fez muito sucesso. Depois... trilhou um caminho como treinador de futebol e hoje é gerente de futebol e nós vamos anunciar o novo clube do Betinho e Juí aqui no Debate Bola. Betinho, boa tarde, obrigado pela presença no programa. Boa tarde a você, aos ouvintes. Uma satisfação estar aqui, falarmos sobre futebol e sobre os projetos que a gente tem e que a gente pensa para final de ano e o próximo 2020. Muito bem, o programa Debate Bola desta sexta-feira com essas feras aqui do futebol. As nossas redes sociais vão aparecer aí para vocês durante a nossa programação. Antes, falar da camiseta, né? Está aparecendo aí num plano geral a camiseta do Esporte Clube Passo Fundo e nós vamos fazer o sorteio da camiseta ao final do programa. Para participar, você compartilha o programa no Facebook do Debate Bola, @DebateBola na Vale TV, @DebateBola na Vale TV. Você compartilha o programa, curta a nossa página e ao final nós vamos fazer o sorteio da camiseta. Debate Bola desta sexta já está no ar até 1h30 da tarde e estamos recebendo o Valdemar Fernandes, preparador físico do Novo Hamburgo, e Betinho Juí, gerente de futebol do Brasil de Farroupilha. Acertei, Betinho? Sim. A gente está trabalhando já desde o início desse ano. Fizemos um projeto em parceria com a diretoria do Brasil. Fomos a Farroupilha disputar a terceirona e com muito trabalho, dedicação, uma comissão técnica boa, diretoria boa, um investidor que dá todas as condições, conseguimos colocar o Brasil de novo na divisão de acesso. Eu acho que é no mínimo onde é que tem que estar e depois buscar a primeira divisão. Sempre trabalhando, sempre fazendo grandes equipes, né? O Brasil de Farroupilha de muita tradição, né, professor? O professor trabalhou gaúcho, lá. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Brasil em 96, né? Na época eu trabalhava no Internacional, na equipe profissional do Inter, era auxiliar da preparação física, o treinador era Pedro Rocha. E o Inter tinha um projeto chamava o Projeto Piloto, o qual emprestou a comissão técnica, né? O treinador era o meu amigo Casimiro Mior, e eu fui como preparador físico e mais uma leva de um grupo quase que todo de jogadores do Inter para fazermos o Campeonato Gaúcho da primeira divisão na época lá em Farroupilha. Fomos muito bem, fomos até a fase final e foi muito bom, os jogadores ganharam experiência e dali
vingaram, foram para outros lugares. Eu acho que é um projeto muito salutar para equipes, né, como o Grêmio e Inter, próprio Juventude, né, usarem equipes de expressão um pouco, né, entre aspas, né, menores, para que possam divulgar, mostrar os seus jogadores e que eles possam ganhar experiência, né? Agora, Betinho, mudando de função, né? Saindo da área técnica, né, como treinador, e agora assumindo a gerência de futebol, mais os bastidores, né? Ô Betinho, mas não pensa que a pressão vai diminuir, né? Ela pode ali no campo, aquele sufoco. Ela só é diferente, ela só né, é diferente, Ela é né? diferente, né, Betinho? É uma função que eu estou gostando de exercê-la. A gente usa os conhecimentos, a gente procura dar o melhor, assim como eu dei como atleta e como técnico de futebol. E acredito que tudo é possível desde que tu use a coerência e tenha conhecimento, tenha um bom grupo e que todos puxem para o mesmo sentido. Eu acho que todos saem vitoriosos. E o Brasil tem uma estrutura muito boa, né, Betinho? Sim, a estrutura boa, lá que... A cidade gosta de futebol, né? É o que chamou muita atenção da gente, que nós aqui somos provenientes do Oriente de Canoas, é onde a gente tem categoria de base. Faz 2 anos fizemos excelentes trabalhos ali, um apoio muito grande de parceiros. A gente é gestionado lá pelo Ivo Amaral, aí tem o Paulinho, o Aldo, comissão técnica, todos trabalham em função, tem a diretoria própria do Oriente. Transformamos o Oriente num clube assim exemplar na categoria de base. E esse nosso trabalho fez com que a gente foi para o Brasil de Farroupilha. E serviu como uma preparação para você ir para o Brasil de Farroupilha, esse trabalho no Oriente? Sim, com certeza. A gente trabalhou, a gente pegou um pouquinho de experiência, embora sendo do ramo, são funções diferentes. Isso foi... Muda muito, Betinho? Assim, de treinador para... Muda porque tu passa a pensar várias coisas em relação ao clube. Principalmente dentro do futebol, tu tem que dar uma condição para o técnico de futebol. Eu, às vezes, queria ter um Betinho de gerente, eu como técnico. Acho que eu ajudo Facilitaria, muito. né, Betinho? Facilitaria. Ajudaria aí bastante. que eu quero chegar. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo no futebol, e especialmente futebol brasileiro, onde... e a gente debateu sobre isso ontem, né, Benhur? E é importante que o Betinho esteja aqui, que foi treinador, mas agora está na função de gerente de futebol. Ou seja, ele tem um conhecimento, né, do campo e do trabalho do treinador diferente do que tem um homem que comanda a vice-presidência de futebol e que nunca trabalhou E não está no dia a dia no clube, às vezes, né? Até porque tem seus afazeres pessoais. E né? aí eu quero parabenizar o Brasil de Farroupilha por essa atitude, porque é importante, mas os dirigentes têm que dar respaldo também para o Betinho. Sim. Porque o Betinho vai saber trabalhar. Tem e o conhecimento. Tem né? o conhecimento. Não, e é um profissional do futebol. Do né? futebol, Ele é né? profissional, vive do futebol. Né? Às vezes o diretor, infelizmente, ele tem os afazeres dele, ele tem que largar o emprego ou o negócio particular para ir ao clube e não tem o tempo hábil para tomar as atitudes. Sabe, né? Valdemar, Betinho, o que eu sempre penso nessa questão, e eu acho que um clube ele começa a gestão dela passando por um profissional da área. Claro que a gente sabe que tem aquele executivo que é da parte administrativa e tem o gerente de futebol ou o executivo de futebol da área do futebol. Exato. Que faça aquela ligação do futebol com a direção. A mudança, né, Betinho, é que normalmente quando tu é o treinador, tu só está no futebol. Agora tu tem que fazer o elo de ligação e, claro, quanto mais puder se aprofundar, hoje o presidente, o vice-futebol, seria uma tranquilidade ele chegar no clube e tu já entregar tudo mastigado. Tudo pronto. Não quer dizer que o que o Betinho vai passar seja o correto, mas tu já vem mastigado. E outras isso. vezes... Tudo alinhado. Alinhado. Né? E muitas vezes o dirigente, né, que está ali, é um abnegado, ele toma as decisões baseado no coração. Porque ele é torcedor, não Porque é? ele é torcedor. Não que o Betinho não seja, ou eu, no clube que a gente esteja, ou que está, vamos torcer por esse clube. Mas a decisão vai ser mais... É mais ponderada, mais equilibrada. Eu acho que no futebol a gente tem que sempre respeitar diretorias hierarquia, que... né? Normalmente ele é da cidade, ele é um executivo de alguma outra área, não do futebol. Então ele tem que se cercar de pessoas que saibam o que é
entrar num intervalo de um jogo difícil, ganhando ou perdendo, saber lidar com jogadores, Exato. manias de atletas, coisas do futebol que aquele diretor, ele não saiba, é que ele não passou. Exato. E tudo que a gente passou é muito útil para o grupo e a gente dá mais mastigado para a boa gestão que eles estão fazendo Com no certeza. clube. Um exemplo claro que aconteceu neste ano foi no Internacional. Porque a decisão de mandar o Odair embora não foi baseada no trabalho que ele fez durante 2 anos praticamente. Foi no coração. Exato. Foi no pensamento e de na torcedor. pressão, e na pressão pelos resultados, né? Alguns Também. resultados adversos, né? Criou-se uma expectativa da De ser equipe campeão, né? de ser campeão, foi para a final, né? Mas não foi. E a partir daí a pressão externa envolveu, né? A diretoria e O que tem que a grande diferença disso é que quando a gente entra num campeonato, todo mundo diz eu quero ser campeão, né? Às vezes o cara tem uma folha lá de 50 mil e quer ser campeão, né? Tu até pode Esse é ter um dos um males do trabalho futebol feito. brasileiro, né? Eu vou citar o Cruzeiro em 2010, que era um time só de jovens. Mas aí tu vai perguntar, não era um time de qualquer. Eles estavam, em 2008, eles foram vice-campeão gaúcho de juniores. Sim. Então houve uma preparação até 2010, houve uma evolução. E normalmente é isso que acontece. E aí vem a questão do gerente dizer, gente, vamos devagar. Nós temos uma situação, nós vamos ter uma dificuldade, nós não vamos ter. É simples, parece, né? Internacional, a questão do Odair. O Internacional está fazendo um ótimo ano, gente. ótimo. Tem que ter o análise de profissionais que analise assim, ó, o que faltou para o Odair? O título, mas o trabalho foi bom. Exato. Aí tu vai trazer outra pessoa, porque ele leva no mínimo 20, 30 dias para conhecer cada atleta dele, cada característica. Exato. Tanto é que o resultado às vezes demora. Exato. E não vou nem falar do custo, né, Betinho? a O única custo disso, Que não vai ficar, né? Que é fácil, né, para diretores assim dispensar um Rogério Ceni, pagar uma multa de 2 milhões e ficar 30 dias no clube, daí também é por isso que tem muita dívida. Mas é nesse por isso que eu futebol. acho que daí o dirigente tem que dar o respaldo também para o executivo de futebol, o gerente de futebol. O gerente, a palavra já fala, né? Ele gerencia, ele é o gerente, né? Ele gerencia todas essas situações para que não aconteçam. Nós estávamos falando, minimize os erros. Estava falando né? aqui com o Valdemar antes sobre a questão de alguns atletas que tu vai contratar para um gauchão. Se tu depender às vezes de uma direção, e eu já passei por isso, viria 8, 9 jogadores parados 6, 7 meses. Porque aquele cara jogou, mas aquele... Quer dizer, não passou por uma análise de uma gerência, não passou por uma análise de um preparador, de um treinador, para os atletas virem numa Muito condição. por indicação de empresários também do meio do futebol, né? Não. Mas eu acho que isso No já amigo vem do mudando, amigo, às né? vezes, né? Não, tá mudando. Não, já vem mudando um pouquinho. Aí Mas ainda vem existe, o trabalho do ainda gerente, existe, ainda chegar lá existe. na direção, calma aí, gente. Aí vamos discutir com a comissão, né? Porque isso acontece no Ainda interior, existe. acontece, A cara, verdade até pelo é- nível de investimento. A informação ela está muito presente. Então, daqui a pouco, o jogador indicado, tu teria uma obrigação de pesquisar o último Exato, jogo dele. exato, Betinho, é o que eu tava como falando foi aqui. feita a temporada dele, se Exato. foi de lesões. É um jogador que jogou muitas partidas. Exato. A tecnologia nos deu esse conhecimento. As ferramentas Então de nós hoje em vamos dia... buscar e tentar fazer o melhor possível, porque onde tu contratar um atleta e na pré-temporada ele tiver uma lesão muscular, porque ele não estava apto a praticar trabalhos físicos, ele vai ter uma lesão muscular e vai perder todo mundo. E assim, ó, eu não quero dizer que um atleta parado há 6 meses não possa render. Sim. Mas aí também temos como ver o histórico É dele. o que a gente vinha conversando, né, Benhur? Se tu tiveres 1, 2 ou até 3 de 25, 28 atletas que estão há 6 meses parados, é uma coisa. Tu minimiza o Tem erro. 8, né? 9. Né? Agora, onde tu tens o time todo nessa situação, o teu risco de baixo rendimento é muito grande. Né? Muito grande. Então, como o Betinho estava falando, hoje em dia a tecnologia nos dá todas essas ferramentas, né, de análise de softwares, análise de jogadores, buscar jogos, buscar quantas partidas ele fez no ano, quando é que ele foi o último jogo dele,
Então tu busca tudo isso, quantos jogos ele fez nos últimos anos em cada equipe. Talvez se possa abrir uma exceção para um jogador que seja um diferente. Claro né? que sim. Claro que sim. Um centroavante, por exemplo, Claro. um cara diferente. Né? Sempre Me arrume uns 4 diferentes, que tá difícil de arrumar, cara. E no custo baixo, né? E no Eduardo, custo baixo. eu O vou cara citar- jogou 3 partidas, mas ele é diferente. Ele traz o Romário. Aí no né? outro ano... Traz o Eu vou Romário, citar no então. Lajadense, 2011, de 2010 a 2011. Eu trouxe o Fernando Miguel, o goleiro estava parado. Tinha jogado o gauchão e parou. Fui pegar ele lá em novembro. Quer dizer, e aí, olha onde é que está o Fernando Miguel. Mas aí tu vai pegar o histórico do Fernando Miguel, é um outro nível, Aí né? tu Um sabe, cara exato. que vai se preparar, né? Um cara que Exato. estava parado porque estava no esportivo, o esportivo caiu, ficou meio desanimado, o que apareceu não era, foi esperando. Olha onde é que está Fernando hoje. Miguel, o que goleiro. jogou em 2008 no Novo Hamburgo. Jogou E aí, no- mas aí tu eu liguei analisa- pro Novo Hamburgo, liguei pro Gilmar Riser, que foi o treinador dele, e perguntei, ele disse, não, olha, Por isso que a gente Cima da analisa média. o histórico, não é? Não adianta, por exemplo, o jogador parou 6 meses, agora ele vem 6 meses sem atividade alguma, mas os anos anteriores dele foram muito bons, então compensa. E a ferramenta da internet hoje, vocês recebem informação de um jogador, tá? Recebe a informação do João Vitor, lá, assessor de imprensa do Novo Hamburgo, mas Meu ele é Deus. jogador. João vai Vitor. ter informação? Ah, Do vocês, João é meio difícil, mas tudo bem, vamos... vocês têm ali um vídeo e tal, e as ferramentas da internet elas ajudam, Sim, colaboram? Porque antigamente era bem mais difícil, né? Ficava nós- baseado nos vídeos mesmo. Essa é uma função que eu exerço junto com o Julinho, né? Então, o jogador que vem para nós, geralmente ele vem por link de YouTube, de ou coisa assim. E YouTube. todo Já mudou jogador, o vídeo aquele. todo jogador tem link bom. Tem um vai mandar sim. o link ruim. Até né? eu, se for Só fazer, com né? lances bonitos, gols e, né, erguendo troféus. Então, dali a gente pega os dados e vai para as ferramentas que a gente tem de análise. E também ligar para treinadores conhecidos, clubes anteriores, tudo E não isso. só dentro de campo, fora de campo também é analisado o jogador. Exato. A É postura informações do que tu jogador. busca pessoal com algum amigo teu que tu tem no futebol sobre aquele atleta, daí tu pergunta e sempre trocando assim, ó, eu preciso que tu me apoie a mim, não o atleta nesse caso. Porque se tu quer ajudar o atleta, daí tu vai me dar informações que não são corretas, vai me prejudicar. Então a gente tenta tirar o melhor numa A informação. fonte tem que ser confiável. Tem que ser O futebol confiável. evoluiu muito, né, gente? Não dá mais pra, né? Tá, mas se eu sou jogador, aquele que é chato fora de campo, pede isso, pede aquilo, mas ele dentro de campo ele resolve. Como é que se faz isso? Como é que trabalha essas duas Eu coisas? acho que se o jogador realmente ele te dá a resposta dentro de campo, Como é que administra realmente esse nós cara? administramos. Eu Temos- tenho o Ivo Amaral lá, que é o nosso gestor lá, que é a nossa referência, que é ex-goleiro do Grêmio, foi campeão. Ele disse, Betinho, vamos sentar com ele na mesa, vamos conversar, vamos perguntar o que ele quer, desde que ele nos dê retorno dentro de campo. É isso aí. E se a atitude dele aquela não foi a melhor na parte de disciplina, nós vamos ter que administrar isso aí, porque ele está nos rendendo dentro de campo. Eu acho que tem que administrar isso aí. É isso Porque aí. não adianta eu ter um jogador santinho, ele treina de manhã e de tarde, dorme às 8 da noite. Todo mundo fala isso, eu estou sendo repetitivo. Mas é uma verdade, não é só uma frase montada, ela é uma verdade. Que tem atleta que tu precisa, porque ele não vai sentir nos 90 minutos, ele não vai ter o peso da responsabilidade. Ele vai E tem picar um atleta jogador, que vai só fazer te diferença. dá o retorno no jogo, né, Betinho? Pois é. Que no treino ele... Isso o treinador precisa de tempo para avaliar. não é em O 15 Benhur dias. falou agora o tempo, que nem isso que eu disse, quando trocou agora o treinador do Inter, até ele saber a mania de certos jogadores, se tem a mania, ele terminou o campeonato. Terminou o campeonato. Agora, se tu tá lá convivendo com o cara, por que o sucesso de quem trabalha 1, 2, 3 anos em clube? É Porque continuidade. ele sabe, pô, aquele cara Continuidade, chegou né? aquele dia de manhã assim, ó, meio ruinzinho, daí ele chega assim, Benhur, o preparador, ó, o fulano hoje não tá no dia, é aquele dia Tu que eu acho que aprende ele a conhecer, tomou uma claro, gelada ontem, claro. então vamos segurar ele. Eu vi uma entrevista hoje do Thomas Tuchel, lá do Paris. Ele foi ao mesmo tempo, ele quis dar uma alfinetada no Neymar, mas o Neymar viajou agora, hoje parece que já vai para o jogo agora desse final de Sim, semana. vai. Mas Retorno nessas dele. semanas ali o Neymar com a lesão ele viajou para Madrid para olhar um jogo, eu acho, de tênis. Só que aí ele fala, né? Se ele gostou, não.
mas ele está 2 semanas trabalhando num alto nível. Exato. Então, assim, né, ele ao mesmo tempo, né, que ele tem um cara, e isso a gente tem que cobrar, né, Betinho? O Valdemar, que é o preparador, principalmente da questão, se o cara está rendendo ali naquele treinamento, que ele não estrague o treinamento e não se prejudique, a vida pessoal, lembra do Maninho aqui, o Maninho disse quantas vezes, né, eu ficava preocupado, o cara fora de campo, e não adiantava o Betinho disso agora, e não adiantava nada no campo. Então, assim, o que ele faz fora, e a gente tem que entender que são jovens, né? Só que eu acho que tudo pode ter o seu limite. Mas isso num né, time de cara? futebol, num grupo, deve ter 1 ou 2 no máximo. E hoje em dia... O resto, os demais Só todos para são... aproveitar o que o Benhur disse, que é bom assim umas teorias que eu acho que vale para a prática. Nós, assim, eu já tenho 55 anos, eu não posso me comparar ao organismo daquele cara com 22 anos. Porque claro que não. Eu tive atletas, o Jair Galvão, que é o técnico, o Jair Galvão teve vezes que chegou às 7 da manhã, não dormiu e foi o primeiro na maratona, que tinha Maratona, sim. Então, sim, são pessoas que têm um organismo diferente. Então, O Jair Galvão resolvia, não? ele é muito bom. Vamos jogar pra caramba, Jair. Um abraço cara. pro Jair Galvão. Um abração. Mas eu acho assim, são épocas diferentes, a gente que vive o futebol, nós aqui, o futebol mudou tanto que o próprio atleta, ele sabe que ele não tem mais essa permissão de extravasar à noite e chegar no outro dia e treinar, porque ele não consegue mais. Hoje em dia tem GPS, tem análise, tem que correr no mínimo 10 quilômetros por jogo, entendeu? Então o jogo está tão rápido, está tão potente que o atleta que sai, ou ele vai lesionar, vai para o departamento médico, ou todo mundo vai ser visível que ele não vai acompanhar. Não é como antigamente que o atleta chegava, deixa comigo, professor. Dava um miguezinho. Hoje tu me segura aqui. O Renato, né, no Grêmio, né? Exato. O Renato Dava no Grêmio. um migué. Exato. E Até a época de Romário ainda, né? Não, Hoje em Renato dia no não tem Grêmio mais. Tu só via o Renato às noites, Mas eu resolvia. Não tem. O melhor jogador da Tu história. pega a Série A do brasileiro nossa, que é o nosso top, né? Nosso limiar maior, a média chega a 12 quilômetros de média por atleta. Aí não é fácil. E quarta, isso, domingo, né? e quarta e domingo, e viagem. E aí eu quero entrar na questão da preparação física, mas claro que todos podem opinar em relação ao Flamengo, que vem jogando desde que o português Jorge Jesus assumiu, praticamente, né, o time titular no Brasileiro e na Libertadores. Sim. E agora que ele deu uma poupada em alguns jogadores... O jogo contra o Grêmio foi o que ele mais poupou. Sim. Tu é a favor disso ou não? No caso dele, eu concordo, porque ele tem um grupo fantástico na mão, né? Tanto é que contra o Grêmio, que eu considero depois do Flamengo, Palmeiras, talvez seja a terceira ou quarta equipe no brasileiro em qualidade, né? Ele trocou 3 por cartão, por necessidade de cartão amarelo. E acho que mais 3, né, Benhur? Ele trocou por opção. Jogaram só 3, né? Então, mas ficaram no banco, né? o Rodrigo Caio estava no banco. Tudo bem, perdeu a qualidade, né? Mas fisicamente, inclusive, eles estavam no nível bom. Eu acho assim, tudo tem que ser avaliado, né? Se tu tens um grupo que sai o Betinho, entra o Benhur, né? E vai dar a mesma coisa, não tem problema. Porque se estivesse perdendo... Aquela vez que o Julinho esteve aqui, a conversa foi a mesma, né? O Julinho sentado nessa cadeira, o Julinho falou assim, ó, se aquela bola do Michael entra no Maracanã, o Grêmio ganha ou empata, seria diferente. A reclamação, excesso de jogos, né? Eu acho que o Flamengo sobrou fisicamente pela continuidade de muitos jogos. Foi uma surpresa para todos nós. Todos nós estávamos esperando a cada quarto, quinto jogo que alguém do Flamengo ia machucar. Um Flamengo cansado também. Foi plantado para nós aqui pelo Renato, por todos, que teria que poupar. E nós acostumamos com isso. Aí o Flamengo veio e fez diferente. Nós estávamos toda hora esperando. Mas o que a gente via do Flamengo? Aos 20, 30 do segundo tempo, eles estavam sobrando, eles estavam melhor fisicamente do que aqueles que estavam sem ritmo de jogo. Então, é uma coisa diferente que tem que ser analisada. Eu não vou dizer qual que é a melhor ou não, mas foi provado com aqueles atletas ali
Quem sabe a capacidade física daqueles atletas, a idade deles era propícia para isso. Eu acho que isso vai mudar na cabeça no trabalho do Renato no próximo ano. Não sei, Eduardo. Será Agora que o Betinho tocou e aqui está o especialista, o Valdemar aqui. A capacidade dos atletas influencia muito. E aí nós vamos nos dois da frente, Bruno Henrique e Gabigol. Muito saudáveis, são muito saudáveis. Arão. Saúde. Gerson. As capacidades físicas desses característica. jogadores são diferentes. A característica física desses impressionante. atletas. Eu fui assim analisar porque a gente vive disso. Aí tu vai analisar no Grêmio, a idade não comporta para ter uma sequência de jogos assim. O Betinho, e até Intensidade, característica. Características, O André. isso. André não é um jogador que nem o Gabigol que corre, né? É um jogador que é O mais próprio posicionado. Tardelli também não. Não é? Entendeu? Então, Tu pega os volantes do Grêmio, Os Michael, laterais. né, pela o idade. melhor hora. do Brasil durante 60 minutos. Nos Depois outros cai 30, tchau. O Mateuzinho Então já não pela dá pra força, fazer toda essa- pela o Renato força, tem razão exato, nisso, Eduardo. o Mateuzinho pela força de choque dele por ele ser pequeno. Então tudo isso. Aí tu vai, o Grêmio desde que saiu o Léo Gomes da lateral direita que se machucou, o Grêmio está com problema na lateral direita, Já porque tem o Léo de não tanta qualidade. o Léo foi o nosso atleta no Boa Esporte, o Léo é um atleta mesmo. O Léo Gomes. O Léo Pois Gomes. é, ele tem essa característica, por isso que a gente está aqui falando de uma característica de atletas do Exato. Flamengo naquele momento. Exato. Esse técnico, ele fez isso, mas ele deu a sorte ou Fez a ou leitura, a capacidade fez a profissional leitura. dele de saber Fez que a aquele leitura. grupo E, podia Valdemar, fazer isso aí. e a estrutura do Flamengo? É muito Grande. Não, Tu o hoje tu tem Flamengo- tudo que o tu Flamengo todos os mecanismos não para é de avaliar o agora. atleta. Não é de agora. O Flamengo tem uma estrutura do departamento de fisiologia Em e alguns parte clubes é física. o olhômetro, o Eu cara torcendo no pro olho. Grêmio, assim, esperando, bah, o Flamengo vai chegar na decisão, que saiu 5, mais ou menos. Ele colocou até o cara que fez cirurgia, o Arrascaeta. Parece que ele combina assim, ó. Eu vou empatar com o Botafogo, vou empatar com o Vasco. Nesse último jogo, né? Mas contra o Grêmio eu vou firme e forte. Felipe Luiz saiu todo rengo, Cara, o outro quebrou a cara, o outro arrebentou isso. o joelho. Ambicionou. É. O torcedor, poxa, eles vão chegar. Cara, eles tinham os 11 melhores. Muitas E vezes, voando, né? voando. E voando. quando deu aquele mês, ainda Até a o gente Diego falou, né? ficou pronto pro jogo. Até Cara, o Diego. Tá dando Diego. sorte, os do Grêmio estão voltando, o Flamengo estão saindo, né? Só que voltaram E tudo. a gente sabe, né, que para Então, uma gente, equipe ser o campeã... futebol moderno, eu acho que tem que ter uma leitura ou exames para a capacidade atlética de cada atleta. Eu acho que por aí. Isso tem, né? Mas aí entra Basta saber utilizar, né, fazer a leitura, o treinador, o preparador, a diretoria, a escolha dos jogadores. Pois é, isso se faz Volta quando... de novo. E aí nós estamos aí o Novo Hamburgo montando o grupo de jogadores para o Gauchão e o Brasil de Farroupilha já analisando o mercado e contratando para a divisão de acesso. Se analisa isso Sim. antes de montar o grupo Sim. de jogadores? Aí, claro, Ou dentro... O que eles podem Sim, render sim. e dar o máximo? É o que a gente vinha falando, quanto tempo ele está parado, se ele vem jogando, ele está jogando, o que ele está jogando? Série B do brasileiro, Série C do brasileiro, está jogando na várzea, né? Então tudo isso. O histórico dele de lesões, o histórico dele de clubes, outra coisa muito importante, a origem desse jogador, ele é da base de Grêmio, de Inter, de Atlético Mineiro é uma coisa, ele é da base de uma equipe muito menor, tu sabe que ele não teve o lastro físico, tu sabe que a parte tático-técnica dele não tem tanto lastro. Como é que era o nome daquele atacante do São Luís que foi pro CRB, Tudo pro isso em Pelotas teoria, do né? CRB? O pequenininho... Elias? Não. Não, é um... Me fugiu. Agora, recentemente, Isso, né? agora ele tá no CRB, ele deve voltar pro Pelotas. Sim. Ele era do São Luís, fez um Não teve no grande Juventude gauchão. o ano passado? Isso, é o... Hugo Sanches. Hugo Sanches. Quando ele Bom veio jogador, na primeira né? temporada Quando nós no saímos São do Luís, Juventude, ele a foi- pergunta, né, nós vimos o primeiro, pô, mas esse, que bom jogador, né, um jogador baixo, forte. Aí tu vai lá ver o histórico, Cruzeiro de Minas, né, da base Cruzeiro de Minas. Exatamente. Então tu sabe que toda Diferencia? vez... Muito bem dito, isso que o professor falou agora. Tu vê a origem dele. Daí ele tem 3, 4, 5 anos no time grande, ele tem uma estrutura física melhor. A tendência de tendência é que- de que ele tem um lastro técnico, tático e físico é muito grande. O Eduardo, o Lennon, quando nós trouxemos o John Lennon, ele teve um ano antes no Glória de Vacaria. Nós fomos lá analisar lá a característica dele, aí por isso que serve o vídeo e o link, né? Tu analisar o que tu quer pro teu time, aquela característica.
Aí tu vai ver a base, Botafogo do Rio. Aí, por isso, então, eu chego à conclusão que muitos jogadores que saem do interior, eles sofrem nas equipes da capital? Não, isso não é uma regra, né? Não mas na teoria, há uma tendência grande. Há uma tendência. É porque ele não tem a mesma formação, ele não tem o mesmo recurso lá naquele clube Exato. do que num clube maior. Porque- Que nem hoje, assim, ó. Nós ainda não temos. Acredito que muitos clubes pequenos ou médios não tenham aquelas máquinas que vão lá e detectam que o atleta está prestes a ter uma lesão muscular. Tem Aí tu tem a ajuda da tecnologia para te manter teus atletas. a câmera termográfica, o Professor lactato, sabe bem dizer o que tudo que- Até o isso. CK, que CK. muitos clubes não têm no interior. Não, né? e o CK hoje em dia é uma Na coisa... primeira eu acho que tem, E o né? CK hoje em dia que os clubes grandes já nem utilizam mais Já tanto. nem estão utilizando mais. A câmera e E outras nem coisas. chegou ainda. Tu pega E uma nem segunda chegou. divisão, deve ser poucos times que tem, né? Não, Pelas nossas redes sociais, vai aparecer daqui a pouco, nós vamos mostrar o GC aí das nossas redes sociais. Aqui pelo Facebook, Carlos Alberto Kuntz. Boa tarde, amigos. Um abraço, Carlos. Quem mais aqui está assistindo? O Jorge Luiz Feiten, o Paulinho Andrade, lá no Prédio dos Ingleses deve estar ruim lá, né? Tá sempre ruim. Lá nos ingleses deve estar um horror. Estressado. muito ruim. Luciano Correia, técnico Luciano Correia. Luciano. O Rogério Trentin. Luciano Correia foi meu capitão no Veranópolis. É? Foi, volante Já de teve primeira aqui no qualidade. programa. O Rogério Trentin, preparador físico, foi campeão agora pelo Caçador, escolhido o melhor preparador físico lá da Série C. Jocely dos Santos, em Florianópolis, prestigiando os amigos. Abraço em todos. Grande Deve estar Jocely. ruim também, né? Toda Grande Florianópolis. Abraço Grande pro goleiro Jocely. anilado. Joguei com o Jocely. É mesmo? Ele foi o grande goleiro do Novo Hamburgo. cara. Jocely. Joguei na Francana com ele, Sim, em São sim, Paulo. sim. Marcelo Cassol. E esta camiseta do glorioso tricolor de Passo Fundo. Essa camiseta nós vamos fazer o sorteio no final do programa, da camiseta do Esporte Clube Passo Fundo. Rafael do Santo Afonso também na audiência. Mauri Nunes, chefe de gabinete aí do deputado federal Lucas Redecker. Fátima Fraga também está assistindo o programa. E aí, Ben? Vamos lá, o Sandro mandou uma boa sorte. Obrigado, Sandro. Joyce Simon, boa tarde a Como todos. assim boa sorte? Mandou uma boa sorte assim para nós. Aí ou é pro Betinho. ou Boa é pro sorte. Valdemar. Ah, só Obrigado, porque- obrigado. Se é boa sorte pro Benhur, tem informação aí. Não. Boa sorte pro programa. Por que o programa Pra dar todos sorte? nós. Para todos nós. tá. Muito obrigado. Beleza. Coisa boa a gente acordar, né? O pessoal dizer boa sorte. O pro dia de jornalista aqui já querendo hoje. Jornalista, né? tirar uma informação. A Joyce Simon, boa tarde a todos. Madalena Carvalho, boa tarde. O Luiz Lazarate, boa tarde, amigos, sempre na audiência do programa. E aí o Paulo Martins, esse conhece o riscado. Parabéns, show de bola. Betinho levando o nome do Esporte Clube Oriente e Brasil de Farroupilha. Parabéns. Isso que é futebol. Isso que o futebol precisa. E a Adris Carvalho, lá de Recife, boa tarde a todos. Programa, sempre acompanhando o programa. Abraço ao Paulo Martins ali. muito Grande bom. Paulo Martins. Luciano. São os abnegados do futebol, né? São, com certeza. E aqui o Luciano Ajardo. Abraço, Luciano abraço do Luciano Ajardo, de Lajeado. Manda um abraço pro pessoal. Conhece? Luciano Ajardo, lá de Lajeado. A Lajeado é uma Tu cidade trabalhou lá maravilhosa. 2 anos. Ah, uma cidade maravilhosa. 2 temporadas trabalhou lá? 2 temporadas e 3 vezes no clube. Lugar fantástico, cara. Lajeado é um lugar... Como o Brasil de Farroupilha tem toda aquela estrutura quando a gente chega ali nas Castanheiras. É bonito, é muito Lajeado é a mesma coisa. Muito é um bonito. clube que tem que estar na primeira divisão. E eu não sei se não está na hora de aumentar essa primeira divisão. Tem tantos clubes aí no interior não tem de data, né, qualidade. Não tem eu mais sei, eu datas. sei disso. Mas assim, São ó, São Eduardo, Paulo, por exemplo, quantos clubes são? 20, né? Na primeira divisão? Ou 16? Eu acho que são 16. Não me lembro. Acho que são 16. Eu acho que poderíamos aumentar mais 2 vagas no Tem Rio Grande muito do Sul. time bom na divisão de acesso. e assim, tradicionais, equipes que Ó, tem. O olha quem está torcedor na divisão de gosta. acesso. Brasil de Farroupilha, São Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande, Lajadense. Veranópolis Lajadense, caiu agora. Veranópolis. Passo Fundo. Passo Fundo. Fundo, Glória, Cruzeiro. de Avenida. Fortaleza. Cruzeiro, Avenida. O próprio Gaúcho, que está na terceira, Cara, então- criando uma estrutura ótima de trabalho. Eu acho que mais o Noveleto, agora não, mais o Noveleto, né? O Luciano Oxman, que É vai o Luciano Oxman. assumir que era vice do Noveleto na Federação Gaúcha de Futebol, poderia se pensar. Eu não sei se a gente é Mais meio 2 saudosista, né, Betinho? A não, gente mas vai pro isso aí. interior e tu vê as cidades assim que Equipes gostam. tradicionais, né? Cara, Tinha o Lajeado, Gauchão. eu trabalhei no Florestal, que era o antigo ainda, lotado. Aí foi pra Nova Arena, teve uma dificuldade, mas o lugar era lindo para trabalhar, a estrutura, sabe? Os clubes têm que crescer. Lembra cara. que tinha o primeiro e o segundo turno,
Todos contra todos. Aí tinha o hexagonal final. Exato, o gauchão ia até junho, mais ou Né? menos. Hexagonal final, cara. Pegava o inverno ainda, né? Eu joguei a segundona com o Cruzeiro em 2010, teve 40 jogos, 2S que era decisão, 40 jogos na segunda Naquele time do divisão. Santa Cruz, o Betinho fazia chover, né? Não, aquele Betinho do Santa Cruz esquecemos do outro, Santa eu Cruz. sou o É Betinho do outro? São Luís. É, o É o do São Luís. Tá? É, o Betinho do Santa Aquele Cruz. Betinho. Eu Betinho sou Santa só Cruz para um detalhe que É eu aquele gosto que Mas tu Tem jogou no goleiro, Santa Cruz, né? não jogou? Não, eu fui Não? técnico do Ah, Santa técnico do Santa Cruz. Mas quanto ao Betinho e Juiz, ressaltar que eu sou, com muito orgulho, calçado da fama Eu vi. pelo São Luís de Juiz e Nossa, agradecer a eu todas as até ia pessoas dizer que isso. votaram em mim. Receber isso em vida é muito bacana. Show de abraço bola. Lá na ao calçada da pessoal do fama Ah, muito da bacana. federação, né? O Novo Hamburgo é o Loivo, né? Muito bom. É o Loivo e o Preto, acho. Loivo e o Preto. É o Loivo e o Preto. O Loivo e Isso o é muito Preto. legal, Betinho. O Isso aí Betinho é um e o Juiz tá na legado. calçada da fama E representando uma, São Luís. uma homenagem em vida, né, Betinho? Isso O do aí é- Inter era só o Falcão, né? Só. Só o Falcão. Vamos falar agora rapidinho de Internacional, porque o Inter e o Grêmio estarão em campo pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana. O Internacional está em 7º com 50 pontos, enfrenta o Fortaleza em casa no domingo às 7 da noite. Nós vamos ouvir aí e ver o Patrick falando a respeito deste confronto com o Fortaleza. Sim, o professor quando chegou tentou achar um esquema, uma titularidade para os jogadores, né? Para poder achar o ideal do Inter o mais rápido possível. Tem repetido aí, tem a oportunidade de repetir agora, essa rodada. Tem mudado pouco, né, as peças, para poder ficar mais consistente e também ele poder colocar o seu método de trabalho para que os jogadores possam entender e repetir mais vezes. Está aí, então, o Patrick, que joga muita bola, né? Bom jogador. Mas só que deu uma caída, né? Mas eu acho que tem a ver muito com a mudança de comando técnico, né? A parte anímica do Internacional, depois daquela desclassificação, aquela perda para o Atlético Paranaense, abateu muito a equipe, né? Eu acho que levou algum tempo para a equipe se revigorar daquele... Ô, Valdemar, ô, Betinho, vocês não acham que o Patrick e o Edenilson não correram demais pelo meio-campo do Internacional ser. e houve um Eu desgaste? gostaria de ser. fazer uma colocação sobre esses dois atletas, até pela tua percepção que muito boa. São dois atletas intensos. E nós passamos a admirar atletas intensos e deixamos de lado a qualidade, Exato. o potencial Exato. de resolver jogo. Então, assim, ó, hoje, os grandes atletas dos clubes, a maioria, ele é intenso, ele anda, ele vai, ele volta, o técnico geralmente gosta. Eu também gosto, mas eu gostaria de ver assim alguém que fizesse mais diferença e corresse menos. Exato. Que Exato. segurasse um pouquinho essa bola. Que pra desse o poder tempo de descansar. bola, que ele desse um passe diferenciado, mas esses atletas, eles estão... D'Alessandro é esse jogador. Pois é. O D'Alessandro Por que ele está jogando com essa idade ainda? Porque a gente procura e Em não alto acha. nível, né? E esse intenso a gente não vê ele fazer um gol bonito, ele dá um passe diferenciado, um tapinha no espaço vazio. A gente vê a intensidade. Passamos Mas assim a gostar. tá o futebol hoje em dia. Passamos a gostar da intensidade, mas quando a gente vê um cara fazer a mínima diferença, a gente até exalta demais, porque não tá E se aí tu aparecendo. pega 3, 4 competições no ano, 3 extremamente, uma em cima da outra, eu vou Copa do dizer, Brasil, Libertadores, tem um Campeonato cara- Brasileiro, os caras sentem. Tem um cara que é E aí o intenso, nível cai. tem um cara que é intenso e sabe jogar. Messi. Ah, Por isso que ele é o diferente, né? É. Por isso que ele é o mas gênio. o Messi, ele é Intenso intenso, com a bola. ele é intenso com a bola nos Com a pés. bola nos Sem a pés. bola, ele não marca. Sem a bola ele fica roubando, que nem os caras dizem, ele fica só já roubando, não mas o acha quê? jogo. Mas o que o companheiro corre por ele? Porque sabe que quando tu der a bola ele vai Imagina resolver. botar o Messi pra... Agora eu vou te dizer 2 exemplos, claro que não são como o Messi. O Messi, né, não, Incomparável. é ET, como se Incomparável, diz, né? Mas isso recentemente na seleção uruguaia, na última Copa, o Cavani e o Suárez, claro que estão abaixo do Messi, mas são 2 ótimos atacantes. Eles conseguiam fazer essa função de intensidade. Pegavam os dados de GPS, de quilometragem do Cavani, dava 12 quilômetros por jogo. Imaginou? Jogando, finalizando e marcando. O Cavani é muito Ó, bom. não tirando a razão, só para complementar em cima disso, que eu gosto de falar disso.
foram muito intensos. Mas eu gostaria muito de ver um qualidade. centroavante correndo só de bico a bico da grande área e fazendo gol. Claro que sim. Mas claro é difícil. que sim. Hoje em dia, a evolução da preparação física prejudicou muito a parte técnica do atleta. Então, se vê muito, nós todos cobramos, mas tem que correr, tem que ser intenso, e onde é que está a qualidade? Né? Então, o centroavante, às vezes, está lá posicionado de volante quase ali, fazendo o primeiro combate. Precisamos ter um equilíbrio das ações. Olha aqui, de Internacional, Eduardo Coudet, treinador argentino, anuncia saída do Racing e confirma prioridade ao Internacional. Treinador comandará o clube argentino nos últimos jogos de 2019. Ou seja, eu acho que talvez livre no mercado. Talvez seja por respeito, né? E ao pedido da direção do Internacional, acredito que seja isso. Que não, olha, sim, vou assumir o Internacional. Bem porque provável o Inter tem treinador no momento que é o Zé Ricardo, né? Acredito que a nível de bastidores, os dois sabem. Um que veio para ficar até dezembro e o outro que está contratado para janeiro. Sim, isso aí. Também acredito. Já deve ter sido comunicado antes, né? Exato. Vamos ao intervalo, na sequência voltamos para falar de Grêmio, Novo Hamburgo e também de Brasil, de Farroupilha e também da decisão da Libertadores da América. Já voltamos. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola desta sexta-feira, até 1h30 da tarde. Hoje, eu e Benhur Pereira estamos recebendo Betinho Juiz, gerente de futebol do Brasil de Farroupilha, e Valdemar Fernandes, preparador físico do Esporte Clube Novo Hamburgo. Debate Bola em nome de BSB Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB Grupo Construtivo. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi na 7 de setembro em Novo Hamburgo. O Natal está chegando. EH Presentes e Decorações. Faça logo sua compra de Natal para a sua família na EH Presentes e Decorações. Falar agora um pouco de Grêmio, imagens do treino do Grêmio. O Grêmio que está se preparando para enfrentar a equipe do Palmeiras. Jogo aí nesta reta final do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está em quarto lugar na tabela de classificação, com 56 pontos
E o Grêmio pode dar o título ao Flamengo, né? Neste final de semana. Se o Grêmio vencer ou empatar com o Palmeiras, o título será do Flamengo. É um resultado bem possível, né? Bem possível de acontecer. O Renato tem todos os jogadores à disposição, menos aqueles que estão lesionados, né? E ontem está realmente bastante xarope essa questão das redes sociais, né? Em notícias fake, né? Nós tivemos várias ontem em relação ao Gugu Liberato, né? Apresentador da TV Record, que caiu aí de 4 metros lá de altura nos Estados Unidos, em Orlando. E lá no meio da tarde, no começo da noite, o Gugu já estava morto, né? Todo mundo querendo dar informação antes, né? Eu acho que eu aprendi que tem que checar, e hoje checar a informação antes de dar a notícia. E hoje em dia o jornalismo não está mais assim. O que as pessoas estão querendo, os profissionais estão querendo dar a notícia antes para ter mais curtidas, mais visualizações, e não se checa mais a notícia. Foi a questão do Gugu Liberato ontem, que está vivo, né? Está vivo, o Gugu Liberato não morreu ainda. Sobre o Tardelli, ontem, e o Jairo Cuba me passou, que foi um fake, né, colocado no Instagram, que o Tardelli disse o seguinte: o torcedor reclamou e o Tardelli disse: não, depois do dia 18 eu estou fora do Grêmio. Aí tu não precisa me pagar mais. Não precisa me pagar mais. E era um fake. Não era o Tardelli. E muita gente, muitos jornalistas, colegas, falaram sobre isso, que o Tardelli está errado, não precisava ter feito isso, mas o Tardelli não falou nada. Aquilo é um fake, segundo o Jairo Cuba, é um fake, não é verídico essa informação, até porque eu achei estranho o Tardelli, um jogador, né, se prestar a responder, com todo respeito ao torcedor de todos os clubes, na rede social. Não tem como responder, não tem, cara. Infelizmente, essa questão do Gugu eu vi também. Eduardo, eu não sou jornalista, não tenho essa pretensão, mas o que muda o cara dar a primeira notícia, segunda, terceira, quarta e quinta, com todos esses meios de comunicação que tem, Twitter, Instagram? Hoje ninguém sabe. Como é que tu vai saber quem deu o primeiro? Não muda nada, cara. Não. O mínimo que poderia ter é respeito com as pessoas. Assim, ó, se eu dar uma informação aqui do Novo Hamburgo ou do Brasil de Farroupilha, aqui no Debate Bola, para quem está assistindo, eu dei primeiro. Para quem está escutando a Rádio ABC e deu a informação lá, para quem está escutando a ABC, foi a ABC que deu. Então essa questão tu tem que dar a informação precisa, exato, correta. Isso, e checar antes. Assim se faz jornalismo. Eu tenho 25 anos de experiência, foi assim que eu aprendi. Né? Mas só que hoje em dia, Betinho, se perdeu completamente. Eu fico com a tua última frase, a informação correta. E está tudo certo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve também agora no Cruzeiro, que é aquilo que a gente vem falando, né? Quando o time está ganhando, tudo está certo. Quando o time não está bem, tudo está errado, né? E o Cruzeiro focaram alguns atletas dançando. Aí disseram que os caras estavam na semana na noite, né? E saiu... Não era verdade, era um casamento, né? E aí eles estavam comemorando, como são pessoas normais, né? No dia de folga, talvez muito tempo atrás eles colocam como se fosse agora. Isso é muito cruel, né? Como se o jogador não pudesse ter uma vida social, né? Como todos têm, né? Claro. Pedro Guimarães, de Pelotas, curtindo o programa 100% Lobão, e todos os caminhos nos levam ao Passo da Areia em busca de mais uma taça. Legal o Pelotas, né? Betinho, Valdemar, Benhur. Vai ser um grande jogo. Com todo respeito ao São José, da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas me desculpe lá o João Locke, me desculpe o Jackson, me desculpe todos do São José. Mas legal o Pelotas estar na final e ter essa vantagem. É um clube tradicional, campeão, né? Clube tradicional, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas venho acompanhando bastante várias equipes da Copinha, e agora, depois que saiu na tabela dos jogos do Campeonato Gaúcho, mais especificamente o Pelotas também, né? É o primeiro adversário. É o nosso primeiro jogo lá em Pelotas. Né? Será que o Pelotas vai escolher, se for campeão, Copa do Brasil ou Série D? Eles já chegaram a anunciar a Série D. Eu vejo... anunciar a Série D? Anunciar o que nem tu dizer assim, Série D. Mas no caso, eu pegaria a Copa do Brasil. Não, eu acho que eles querem a sequência calendário. Por questão financeira imediata, Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Por questão de calendário e talvez menos verba... Mas eu acho que eles querem calendário, Betinho.
Até tudo porque bem. o Brasil de Pelotas, né? O E Brasil para é a tu chegar na C, tu precisa uma ou dar outra. dele. Isso, né? desde que tu uma tenha outra, todo, eu acredito que eles possam acreditar, mas tu vê assim, a Copa do Brasil é uma cota ali, 600 mil reais, 700 mais uma e- renda de 500, dá 1.200, se passar uma fase, ele tem toda uma grana para fazer um belo gauchão, além do que já vem da federação, que é o primeiro objetivo, você permanecer na primeira. E aí pensar numa D em 2021. Mas quem sabe com um grupo bem melhor. Mas porque tu entrar na D... Mas ele pode não garantir essa D, né? Para 2021. Exato. Ele tem Ele na tem mão que agora. brigar de novo. Mas pra eu digo que é uma escolha difícil, vamos aguardar. E Vamos não aguardar. esquece que a D aumentou agora, né? Os jogos, né? Sim. Não é mais O aquela calendário D da D, a tabela aumentou. O bom é o curta, São né? Luís de Juí, que já tem a Copa do Brasil praticamente, se Grêmio e o Inter Aí ficar na sim. Libertadores e tá na Série D. E ontem eu vi alguma coisa, eu gostaria que o Aí João, o Vitor até confirmasse que se o Internacional, o Flamengo sendo campeão, e Grêmio e Internacional estando direto na fase de grupos da Libertadores, o Novo Hamburgo ganharia a vaga na isso. Copa do Brasil. Se for cumprido o O regulamento. regulamento diz isso. Diz isso. Tá, mas aí o São Luís entraria também? O São Luís já está. não, Não, o João não. depende do Inter e o Grêmio entrar na Libertadores. isso. Basta um entrar pro São Luís. O Novo Hamburgo deve Tem ter que ser ficado os dois. inferior. Os Tem dois. tem que ser Grêmio e Internacional. O João está aqui. João, vem aqui pelo lado e fala ali no microfone do o João Vitor, assessor de imprensa do Novo Hamburgo. Grande, João. Boa tarde. Vem mais para cá, vem mais para cá. Vai ficar na frente? Aí. Vai mais para trás, mais para trás. Aí. Ou se o regulamento for cumprido, entrando uma equipe, entra o São Luís, que ficou em quarto lugar no Gauchão, e entrando a dupla Grenal, entrando os dois, aí o Novo Hamburgo entra também, pelo quinto lugar. Muito bem. É as informações que eu tenho. Obrigado, João. O Obrigado. regulamento é Então, isso. torcida pro Inter e pro Grêmio, pelo amor de Deus, não me fala. Mas não. antes disso, Não, torcer vai- pro Flamengo. Ah, claro, Porque se o claro. Flamengo for o campeão, tem aí mais uma a possibilidade do Inter entrar, e o Grêmio também direto na fase de O grupos. Flamengo puxa o Inter. Sim, sim. Flamengo O nesse Grêmio momento. já Vai está. ter de bandeira do o Grêmio- Flamengo amanhã aí. Mas o Inter tem que fazer a parte dele, né? Tem que ganhar do Fortaleza. Hoje eu vi os jogadores do Grêmio, o Kahneman disse que ia torcer pros argentinos, o resto tudo claro, pro... Claro, claro, o resto tudo pro Grêmio. Claro que sim. Aliás, vamos... O próprio D'Alessandro, né? Alessandro. Nós temos um vídeo aí do Flamengo e eu gostaria que vocês falassem a respeito desse jogo. Hoje, a minha esposa, a Aline, que é flamenguista, ela disse, tá, com a tua experiência... Jesus, imagina que tu passou só mulher sei. em casa e ainda uma flamenguista nesses jogos contra o Grêmio. Ela disse assim, o que tu acha desse jogo? O que pode acontecer? Eu pipoquei, cara. Pode colocar as imagens aí do treino do Flamengo lá em Lima, no Peru. Porque é um jogo bastante complicado, né? O Flamengo tem melhor time, Mas o histórico do River é fenomenal. Impressionante. Assim como se fosse o Boca, com um time ainda inferior ao do River, mas o histórico do Boca em Libertadores, Top. ou Independiente também. Eu disse pra ela, se eu for falar alguma coisa, é chute. São equipes que têm 4, 5 títulos de Libertadores. Eu acho que poucos têm argumentos para justificar River ou Flamengo. Eu também acho. É muito... Olha, cara, que tu acha? eu sinto o River muito quietinho. Eu O respeito Flamengo muito o tem River. toda essa... Por que que eu vou essa dar raça, a minha mas opinião é que o River- Flamengo ataca muito, mas ele é vulnerável. E o River também tem atacantes poderosos, né? Tem inclusive no banco. de Eu acho que é um reserva jogo atacante. justo, né? Eu acho que as duas melhores equipes mesmo, né? Não tem... O Eduardo, eu até escutei da questão de um jogo só, né? Quando saiu, que é uma crítica, né? Hoje eu escutei várias emissoras, pessoal falando que é um grande sucesso, né? Porque é uma Copa do Mundo, né? Tá todo mundo na cidade, a cidade toda envolvida, muita gente. Flamengo Bacana. e River, Benhor. Vai, é chute. Até por nós chute. aqui, Flamengo, né? Por favor. Flamengo? Né? Meu Novo Hamburgo na Copa do Brasil, São Luís, por favor, cara. Valdemar. Não que eu vá torcer, né, para nenhum dos dois. Torcer não, mas vou observar atentamente e pelo belo espetáculo, né, pelo belo jogo. Eu acho difícil, mas eu acho que o Flamengo tem uma pequena vantagem. Respeitando toda a história do River, mas o momento do Flamengo está muito forte. Tem uma pequena vantagem. Betinho. Vamos torcer para o Flamengo. Eu vou no Flamengo também. Bancada flamenguista aqui.
Hoje tu vai pro Flamengo? Vou no Flamengo. Então vai dar River, né? Se dá, Ai. Olha aí. Muda, dá uma mudada. Porque toda vez que eu sou o Mick Jagger dos palpites, né? Ah, é? Então vai dar River. Eu acho que eu vou no River. Eu acho que eu vou no River pro Novo Hamburgo pegar a vaga aí na Hoje a nossa audiência ela tá longe. Aqui o Emilson, direto de Natal, ligado no programa. Grande Emilson. O Neurilene Crai, um abraço a todos. Betinho Juiz, jogava muito. Tu fugiu um pouquinho do Neurilene, não, te dando uma pegadinha. O homem era firme. Aqui o SOS Extintores, Betinho, grande gerente de futebol. Parabéns, Benhur, por este programa. Júnior Santos, Betinho, lenda em Ijuí. Que coisa boa. Aliás, imagens aí do Betinho. Coloca imagens do Betinho para nós. Aí com o Renato. Eu joguei com o Renato. Ele pegou bastante conhecimento teu aí, né? Olha, eu acho que ele aprendeu muito sozinho. E aí, Betinho? Campeão juniores do Grêmio. Que ano? 81. Aí uma retrô com o Renato. Aí, jogando ele pelo Trianon e o Guarani de Cruz Alta. Trianon. Grande que Guarani de saudade Cruz Alta, de Trianon. Guarani de Cruz Alta é o time do Valduíno. Exatamente. Grande Valduíno. E aí? Aí a gente foi vice-campeão da Copa Governador. Decidimos com o Inter no Beira-Rio. Eliminamos o Grêmio no Olímpico. Aí pelo São Luís? São Luís de Gi. Esse aí é um dos melhores times que o São Luís teve até Deixa hoje. essa imagem. O treinador é o Cassiá. Carpes. Deixa essa imagem no Inter. Essa imagem para nós. Consegue? Sim, o Nilmar, ex-Grêmio. Zagueiro. Zagueirão. Kiko, lateral, jogou São Paulo do Rio Grande, natural de Juí. Polaco foi meu jogador no Veranópolis. Polaco lateral direito? Isso, jogou na seleção. Polaco, lá de São Borja. Caçula, zagueiro de Santa Meu Rosa. Deus, esse também gostava. Imagina uma dupla, Caçula e Neurilene. Não, Caçula e Salsicha. Caçula e Salsicha era famoso. Deus, o João Luiz Bolinha, o volante. Jogou no Inter. Não lembro. Joguei no esporte com o Bolinha. Isso. O Jânio, o goleiro. Cassiá, o técnico. Cassiá, uma figura. Cassiá fraco. O treinador. O treinador fraco. Cassiá que é primo do Polaco, sabias? Sim. São de São O Borja, Cassiá os dois. levou o Polaco e o Nilmar. Quem mais ele são dava primos. duro eram os dois. Isso aí é meus filhos ali, o Júnior. Não, mas volta lá que a gente não viu as Cassiá. embaixo. Ali é o Solis, me parece que já é falecido. O Negrini jogou no Atlético Mineiro. Jogou no Santa Cruz. Até. Negrini, muito bom. Café, o centroavante. Aquele ali parece que era o 10. A época que a 10 pesava, né, Betinho? A 10 pesava. Isso aí. E lá, E o último? do lado do Betinho? Jogou no Juventude, mas agora me fugiu o nome, o Leocir, alguma coisa assim. Esse não é o João Carlos, não. Não. É um ponto esquerdo que o Cassiá levou também. A outra foto. Cassiá é uma figura. O Betinho. Esse Cassiá. Lenda de Juiz. Cassiá tem que aturar nos programas que eu encontro ele e dizer que ele quer voltar a ser treinador. Diz, pelo amor de Deus, Cassiá, fica quietinho tem mais, aí. não? É isso. E aí, Betinho? Muito obrigado por essas imagens bonitas, dá uma saudade. A gente volta no tempo. Que bom que a gente tem uma história para contar, né? Com certeza. Agora, desculpe, hein, Betinho, mas é brabo o cara não poder jogar mais, né? O cara às vezes olha o campo, e os campos de hoje ainda, né, Betinho? Esses jovens hoje, cara, eles devem ficar muito chateados quando a gente senta e conversa, porque a gente fazia isso, fazia aquilo, e não é que é conversa, nós verdade, faríamos mesmo muito melhor verdade. hoje. Porque nós tínhamos essa capacidade técnica. Exatamente. Eu sei que o que prejudica os jovens de hoje é que nós não tínhamos tanta opção de lazer que nem eles têm hoje. Informação Nós só tínhamos que jogar bolita, jogar bola e correr, só. O Betinho Juí, que é gerente de futebol do Brasil de Farroupilha, e o treinador, que você está falando aí nas redes sociais, mas a gente tem que checar, né? Mas o que chegou para mim é que o Rodrigo Bandeira será o treinador do Brasil de Farroupilha. E o treinador será anunciado na próxima semana. Exato, agora tem a reunião, vai ter a eleição da nova diretoria, existem planejamentos, existem já algumas escolhas, mas que devem ser anunciadas depois de diretoria eleita. Com certeza. Então, e a preparação do Novo Hamburgo já começou, né, Valdemar? Na segunda-feira, né, com os meninos que são da base e com os jogadores que chegam depois, no dia 2, né? Fizemos um trabalho de avaliação da categoria de base no Novo Hamburgo, né?
que o Julinho, né, nós achamos importante. Já tinha ido olhar os jogos, né? Sim, olhamos uns 4 jogos, mais ou menos, antes dessa avaliação agora, né? Para daí sim, a partir do dia 2, iniciarmos o trabalho com todos os profissionais e os que ficarem da categoria de base, né? Eu acho importante, nós, né, que somos oriundos da categoria de base, o Julinho e eu, a nossa formação veio de Internacional e Grêmio, trabalhando sempre em categorias de base. Então, é importante a gente valorizar a categoria do Novo Hamburgo, né? Não quer dizer que todos, acho que temos 15 a 16, digamos, perto de 20 jogadores agora ali, vamos ficar com alguns. Outros retornam para a categoria de base e vão ter continuidade, né, na base. Mas é muito importante isso, para que a gente estimule, né, os atletas jovens. E o clube o clube já tem essa identidade de para quem está na base visualizar o profissional. Exatamente. Daqui a pouco o atleta que nesse momento ele ainda não vai ficar no profissional, ele retorna para a base e daqui a 3 meses ele sobe e já vai ter um estímulo, uma experiência com a comissão técnica isso, né? Muito importante. Vai pegando treinadores, né, tarimbados, vai evoluindo. Vamos fazer o sorteio aqui da camiseta, Benhur. Peço para o Betinho falar um número de 1 a 40. 10. 10, só porque ele pessoal. Outro dia só deu 1, né? Eu queria que ele falasse 5, não. Né? Tá certo. Vai jogar na retranca, de certo. Vai jogar na retranca. Então a Joyce Simon ganha a camiseta do Esporte Clube Passo Fundo. E a Joyce merece, viu? Merece, que compartilha vários sempre programas. Compartilha o nosso programa. Eu dei uma sorte. É isso aí. Que bom, Joyce. Aqui o Everton Nunes, Flamengo ganha sobrando do River Plate. É a opinião dele, né? Um abraço à Cachoeira do Sul. Muito bem. Valdemar, muito obrigado pela presença do programa. Sucesso aí no Novo Hamburgo. Eu que agradeço, meu amigo. Eu agradeço o carinho de vocês, a oportunidade. Estamos sempre com as portas abertas para vocês. No que precisar, pode procurar. Betinho, valeu. Também obrigado pela presença, sucesso. Agradecer aos amigos aí, falar ao meu amigo Mu, que está sempre comigo, aí, um conhecedor de futebol. Teu assessor não? É, que está envolvido no futebol. Dizer assim, ó, não deixar passar um programa que nem de vocês, que é importante. Lembrar do Oriente de Canoas e agora Brasil de Farroupilha. Show de bola. Muito bem. Uma última mensagem aqui do Júnior Santos. Quando a bola vinha para a ponta esquerda no 19 de outubro, a torcida já vibrava. É porque vinha o elástico. Muito bem. Estou tomando a pressão já aqui no... já foi. O ponto eletrônico. Sinal que tá bom, né? Programa bom é assim. Ótimo programa. A resenha é muito boa, assim, pessoal que gosta e entende de futebol. E até segunda, se Deus quiser. Muito bem, o programa Debate Bola desta sexta vai ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana. Tchau.